O estrondo de madeira velha se partindo ecoou pelo grande salão de Volkov, quebrando o silêncio pesado da corte. Uma figura frágil, esfarrapada, tropeçou através da soleira quebrada, desabando aos pés do trono de ébano. O ar gelado do mês de cinzas invadiu o castelo, trazendo consigo o cheiro de pinho e terror. O rei Kael de Volkov ergueu-se, sua imponente figura alfa dominando o espaço. Seus olhos de âmbar intenso, marcados por uma cicatriz pálida que cruzava a pálpebra esquerda, fixaram-se na intrusa. Seus cabelos negros, como a noite sem estrelas, emolduravam um rosto rígido pela responsabilidade. Ele sentia o peso do seu trono, uma coroa deixada cedo demais após a morte dos pais, massacrados por betas rebeldes. Seu maior medo era falhar em proteger seu reino, uma repetição daquela impotência esmagadora. A mulher caída era uma ômega, claramente. Seus cabelos eram brancos como a neve recém-caída, em contraste gritante com a pele translúcida. Olhos vermelhos como rubis abertos em pânico fitavam Kael, suplicantes. Era Lyra, seu pequeno corpo tremia envolto em trapos finos. O contraste com os alfas fortes e bem alimentados da corte era brutal. Lyra sentia o cheiro da autoridade, do poder e o pânico se intensificou. Ela temia ser caçada, ser usada. A lembrança dos caçadores tirando a vida de sua mãe, uma ômega de linhagem pura, ainda a assombrava como um pesadelo vívido. Alfas nasciam com o dom da força, controlando a terra e o fogo, suas auras de comando impondo respeito e medo. Ômegas de linhagem antiga, como Lyra, possuíam o raro dom da geada, o controle sobre o frio e o gelo, e uma capacidade de cura limitada. Mas esse poder tinha um custo alto, drenava e a energia vital, em excesso, podia ser fatal. Além disso, a manifestação do dom da geada vinha acompanhada de um brilho tênue, quase imperceptível, que denunciava a ômega aos caçadores mais experientes. Lyra era a última de sua linhagem ancestral albina, um segredo que guardava com a própria vida. Majestade, um guarda beta se apressou, sua espada desembainhada, pronto para agir. Vamos removê-la, mas Kael ergueu uma mão, parando-o. Seus olhos não deixavam Lyra, que agora se encolhia no chão frio de pedra do castelo. O castelo de Volkov, erguido nas montanhas, era o coração do reino. Abaixo dele a floresta sombria se estendia perigosamente, e além dela, o vilarejo de pedra, submisso à coroa. A hierarquia alfa, beta, ômega era a base de tudo. Ômegas eram frequentemente oprimidos, vistos como procriadores ou meros objetos de desejo. Ômegas de linhagem rara, como Lyra, eram caçadas, seja por seu poder, seja para fortalecer linhagens alfas por meio de uniões forçadas. Lyra se encolheu ainda mais, um sopro gelado escapando de seus lábios rachados, tão sutil que Kael quase não notou o halo de geada que se formou brevemente na pedra ao lado de sua mão. Ela queria apenas segurança, um refúgio da perseguição implacável. Ela precisava de um lugar para existir em paz. Em volta do pescoço pálido de Lyra, escondido sob os trapos, estava um pequeno pingente oval de prata antiga. Gravado com um floco de neve estilizado e runas élficas finas, ele brilhou por um instante quase imperceptível. Era o elo dela com sua mãe, a única herança de sua linhagem. O pingente, um amuleto de proteção, amplificava sutilmente seu dom da geada, mas também a tornava um farol para aqueles que buscavam seu poder. A primeira vez que seu poder se manifestou foi aos 7 anos. Encurralada pelos caçadores que mataram sua mãe, o desespero liberou uma onda de frio que congelou a adaga de um agressor, permitindo sua fuga milagrosa. Ela está sendo caçada. A voz de Kael foi baixa, mas carregada de uma autoridade inegável. Por quem?
Lyra levantou os olhos, o rubi de suas íris se arregalando. Pelo Barão Valérius, ela sussurrou, a voz quase inaudível. O nome atingiu Kael como um punho. Valérius, um membro influente de seu próprio conselho, um alfa que pregava a supremacia e a pureza de sangue, alguém que seus pais confiaram antes da tragédia. Kael sabia que Valérius havia perdido seus próprios pais em uma revolta Omega há anos, e sua vingança se tornou uma obsessão disfarçada de lealdade ao reino. Ele caçava Omegas, purificando linhagens, ele dizia. Agora ele caçava Lyra. Os homens de Valérius eram a razão externa para este encontro. Não era o destino, mas a crueldade do barão que a trouxe aqui. Kael viu o pingente de Lyra cintilar-lhe por um segundo. A vulnerabilidade dela contrastava com a força oculta que ele podia sentir. Ele queria paz para seu reino, um herdeiro forte, mas ele precisava de mais que um mero dever. Ele precisava entender, e ao ver o terror nos olhos de Lyra, ele começou a entender por que a estavam caçando. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Uma semana se passou desde que Lyra tropeçou no grande salão, mas o eco da madeira velha ainda ressoava nos pensamentos de Kael. O castelo de Volcom, antes um refúgio de pedra contra o inverno, agora parecia um caldeirão de sussurros e tensões. Lyra havia sido instalada em um quarto simples na ala menos utilizada, sob a proteção silenciosa de Kael. Ela sentia a vigilância, mas também uma estranha, ainda frágil, segurança. Kael passava as noites em seu estudo, a luz da lareira dançando sobre mapas antigos e tratados de guerra. O conflito interno o dilacerava. Proteger Lyra era um imperativo que nascia de algo mais profundo que o dever, uma fagulha de empatia que ele não reconhecia. Mas Valérius era uma sombra crescente, um alfa influente no conselho, e a presença de Lyra ameaçava a frágil estabilidade do reino. Kael temia que seu erro pudesse levar o reino à ruína, como a revolta ômega que ceifou a vida de seus pais. O peso da coroa era um fardo gelado. Em uma noite fria, com o vento sibilando pelas ameias, Kael encontrou Lyra. Ela estava sentada no chão de pedra, perto da janela, observando os flocos de neve dançarem. Seu pequeno pingente de floco de neve de prata repousava visível sobre o colarinho puído, o único vestígio de seu passado. Ele o percebeu, notando um brilho sutil que parecia pulsar com o frio lá fora. Os lobos da floresta escura lamentam à noite, Kael disse, a voz mais suave do que o habitual, quebrando o silêncio. Ele se sentou a uma distância respeitosa. Eles farejam o medo. Lyra se encolheu ligeiramente, mas não fugiu. Eles também farejam a esperança, majestade. Ela murmurou, a voz como o sussurro do gelo. Seus olhos rubi fixaram-se nos de Kael. Minha mãe me ensinou que mesmo o inverno mais rigoroso traz a promessa da primavera. Ela tocou o pingente, seus dedos pálidos roçando a prata fria. Ela dizia que meu poder não era uma maldição, mas um presente para proteger. Kael sentiu um nó na garganta. Ele revelou. Meus pais, eles eram fortes, alfas respeitados, mas a revolta Omega os pegou desprevenidos. Fui apenas uma criança. Sinto o fracasso deles em mim, o medo de não ser forte o suficiente para proteger Volkov, o medo de falhar como alfa. A vulnerabilidade em sua voz era um rio oculto, fluindo pela primeira vez. Lyra, surpresa pela confissão, umedeceu os lábios. Meu medo é não ter escolha, de ser apenas um objeto, de ser caçada até o fim como minha mãe. Eu vi os caçadores, vi o ódio em seus olhos, eram como o barão Valérius. Ela estremeceu. O pingente em seu pescoço pulsou fracamente, um frio sutil se espalhando pela pele de Lyra. Kael sentiu o ar em torno dela gelar
por um instante, uma leve bruma escapando de seus lábios. Ele viu o poder nela, um poder selvagem e incontrolável, mas também aterrorizante. Eu não te entregarei, Kael prometeu, a voz firme, mas seu rosto revelou a verdade, seria uma batalha. Na manhã seguinte, o grande salão zumbia com um burburinho carregado. O barão Valérius, com sua postura imponente e olhos azuis frios, exigiu uma audiência. Majestade, ele começou, sua voz melíflua, circulam rumores sobre uma intrusa, uma ômega de linhagem duvidosa, abrigada em nosso castelo. Tais atos desestabilizam nossa hierarquia, nossa própria segurança. A corte sussurrava em concordância. Valérius não a mencionou pelo nome, mas o recado era claro. Ele queria Lyra, um guarda beta, alto e musculoso, com uma cicatriz que cortava-lhe a sobrancelha esquerda. Garrel observava tudo com atenção afiada. Ele havia sido o chefe da guarda de Kael desde a morte de seus pais, um pilar de lealdade. Após a sessão, Garrel procurou Kael em seu escritório. Meu rei, Garrel começou, sua voz rouca, a presença dessa ômega é um risco incalculável. Valérius tem o apoio de muitos. Alguns acreditam que ela atrai problemas, como as ômegas que causaram a morte de seus pais. Garel queria proteger Kael, manter a ordem, mesmo que isso significasse a dor de outra pessoa. Ele via ômegas, especialmente aquelas com poder, como fontes de caos. Não podemos nos dar ao luxo de desafiar o barão por uma criatura. Kael cerrou os punhos. Garel, seu mais leal servo, espelhava os medos de seu povo. Expulsar Lyra seria entregá-la à morte certa, mantê-la um ato de guerra política. O peso de sua decisão era esmagador. Ele se lembrou da promessa, da vulnerabilidade compartilhada e do brilho gelado do pingente de Lyra. Seu reino precisava de paz, mas a que custo? Kael sabia que a segurança de Lyra e a estabilidade de seu reino agora estavam entrelaçadas de forma perigosa. A ameaça de Valérius não era apenas política. Ele sentia que algo mais sombrio se movia. E Lyra, com seu poder ancestral e seu amuleto que a tornava um farol, era o pivô. Kael tomou uma decisão difícil. Ela fica, Kael disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquebrável. Os olhos de Garel se arregalaram. Mas será protegida. E se Valerius ousar uma única manobra contra ela, ele pagará com sangue. Kael sentiu o tremor de sua própria alma, ciente das consequências. Ele sabia que acabara de traçar uma linha na areia. Uma guerra, não apenas política, mas pessoal, havia sido declarada. 2 semanas se passaram desde que a promessa de Kael reverberou pelas paredes frias do seu estudo. O grande salão agora exalava uma quietude tensa, pontuada por sussurros. Kael sentia cada um deles, como farpas invisíveis cravadas em sua pele. As noites eram longas, preenchidas por relatórios de Garel, seu chefe de guarda. O barão Valérius estava consolidando sua influência, tecendo uma rede de desconfiança em torno do rei, pintando Lyra como uma ameaça. Em seu estudo, a lareira crepitava, mas não afastava o frio que Kael sentia na alma. Ele fitava um mapa antigo de Volkov, seus dedos percorrendo a floresta sombria, imaginando os caminhos que Lyra percorrera até seu castelo. A pressão era insuportável. Proteger Lyra significava desafiar abertamente Valérius, e isso poderia quebrar a frágil paz que seus pais haviam lutado para manter. O medo de repetir o fracasso deles era uma ferida aberta. Certa noite, Kael a encontrou em um corredor pouco ousado, longe dos olhos curiosos da corte. Lyra estava sentada em um banco de pedra, a luz da lua prateando seus cabelos albinos. O pequeno pingente de floco de neve em seu pescoço parecia brilhar com uma intensidade fria.
Ela estava desenhando padrões complexos no ar gelado com a ponta do dedo, uma bruma tênue seguindo seus movimentos. Eles se preocupam com a estabilidade do reino, Kael começou, sua voz suave, mas carregada de uma verdade amarga. Valérios usa o medo deles. Lyra suspirou, seus olhos rubis se erguendo para ele. Minha mãe me contava histórias sobre as Omegas antes da grande revolta. Ela disse, a voz quase um sussurro. Ela dizia que éramos a força silenciosa, o gelo que esculpe montanhas, não o fogo que destrói, mas os alfas queriam apenas o fogo. Ela tocou o pingente que agora pulsava com um brilho sutil. Este amuleto era dela. Ele me lembra que há poder em ser fria, em ser calma. Kael sentiu um estranho calor em seu peito, uma compreensão que transcendia as hierarquias. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância, mas o espaço entre eles parecia diminuir. Eu mal conheci meus pais. A imagem que tenho é a de um reino em caos depois deles. Sinto que Volkov é um legado de cicatrizes, e o meu maior medo é que, ao tentar curá-lo, eu o destrua ainda mais. A confissão crua e desprotegida ecoou no corredor. Lyra, surpreendida por tal vulnerabilidade, estendeu a mão hesitante. Não para tocá-lo, mas para gesticular. Minha mãe Ed dizia que o gelo pode ser quebradiço, mas também pode solidificar tudo. Talvez curar não seja apagar as cicatrizes, mas torná-las fortes o suficiente para suportar o inverno. Enquanto falava, uma leve névoa gelada escapou de seus lábios, e o ar ao redor deles estalou, mais frio. O pingente em seu pescoço pareceu vibrar, uma sensação quase imperceptível. Naquele instante, um ranger metálico soou do final do corredor. Kael reagiu instantaneamente. Empurrou Lyra para trás do banco de pedra. 3 figuras armadas com adagas e disfarçadas sob capuzes negros irromperam da escuridão. Seus movimentos eram calculados, rápidos. Não eram meros bandidos, eram caçadores. Lyra! Kael rugiu, puxando sua espada da bainha. O aço brilhou, cortando o ar gelado. Ele se lançou contra o seu primeiro atacante, bloqueando um golpe que visava o pescoço da Omega. O choque fez a lâmina do agressor vibrar e Kael sentiu um rasgo em seu braço, um corte superficial, mas doloroso. O segundo atacante avançou sobre Lyra, que estava encolhida, o terror paralisando-a. Seu corpo tremia e o pingente em seu pescoço começou a brilhar com uma intensidade fria e azulada. O ar ao redor dela congelou. Não! Lyra gritou. Uma onda de desespero e poder irrompendo dela. Uma explosão de gelo emanou de suas mãos, não focada, mas selvagem. O ar se solidificou. O chão de pedra em torno de seus pés rachou, coberto por uma geada densa que subiu pelas pernas do agressor. Ele tropeçou, sua adaga caindo da mão, agora dormente e rígida pelo frio intenso. Kael, vendo a distração, derrubou seu oponente com um golpe decisivo. Ele se virou para Lyra, seus olhos âmbar arregalados ao ver a cena. O ar crepitava com o frio, e a bruma gelada ainda pairava sobre a Omega. O corpo do agressor estava paralisado, seu rosto azulado pelo frio, mas ainda consciente, seus olhos cheios de pavor. O pingente de Lyra brilhava como um farol de inverno, e ela estava ofegante, drenada, o dom da geada cobrando seu preço. Kael, ela sussurrou, a voz fraca caindo de exaustão. Ele a segurou antes que ela atingisse o chão. Seu braço sangrava, mas ele mal sentia a dor. Seus olhos se fixaram nos homens que atacaram. Um deles foi subjugado pelos guardas que finalmente chegaram, alertados pelo barulho. O outro escapou na escuridão, sumindo no labirinto de corredores. Garel correu, sua face contorcida. Majestade, você está ferido. Kael apertou Lyra contra si, sentindo o tremor dela. Seus olhos se cravaram em Garel.
Não foi um bandido comum, Garel. Valerius a quer, e ele não vai parar por nada. A fúria em sua voz era um trovão. Ele viu o medo no rosto pálido do atacante capturado, o mesmo medo que Valerius inspirava. Levando Lira, que estava desmaiada em seus braços, Cael sentiu o corte em seu braço queimar. Lira estava fraca, mas viva. O pingente em seu pescoço agora pulsava suavemente, como um coração que se acalmava. Ele havia prometido protegê-la, e agora ele entendia. A batalha não seria travada nas palavras, mas no sangue. No dia seguinte, Cael ordenou que o atacante capturado fosse interrogado. A resposta foi um silêncio obstinado, que apenas confirmou a teia de lealdade cega que Valerius tecia. Cael sentiu o peso da coroa ainda mais pesado. Ele não podia mais se dar ao luxo de apenas reagir. Ele tinha que atacar. Garel, Cael declarou, sua voz baixa e mortal em seu escritório, enquanto um curandeiro beta cuidava de seu ferimento. Quero que dobre a guarda ao redor de Lira e comece a investigar as propriedades de Valerius. Procure qualquer coisa, qualquer elo com antigas revoltas, com caçadores de omegas. Cada pedaço de terra, cada servo que ele tem, quero a alma dele exposta. Garel assentiu, a lealdade em seus olhos mais forte que o preconceito. Mas o rei Cael sabia que a caçada apenas começara. E ele, o lobo de Volkov, não seria mais a presa. Ele se tornaria o caçador. 3 dias se passaram desde o ataque no corredor, e o corte no braço de Cael ainda queimava, um lembrete constante da ousadia de Valerius. No seu estudo, a luz moribunda da lareira dançava sobre o mapa de Volkov. Ele traçava a floresta sombria com um dedo, imaginando os esconderijos, as armadilhas. A fúria borbulhava, mas a razão pesava. Seu reino precisava de mais que um alfa impulsionado pela vingança. Precisava de estabilidade. Lira se recuperava, seus olhos rubi menos assustados, mas ainda guardando uma melancolia profunda. O pingente de floco de neve pendia do pescoço, agora com um brilho sutil, quase um pulso frio. O ar ao seu redor permanecia ligeiramente mais gelado, uma aura frágil de seu poder recém-libertado. Cael sentia isso. Não era apenas o terror dela que o ligava, mas a força oculta, a faísca que ele via. Em uma tarde gelada, Cael a encontrou novamente. Ela estava na biblioteca, seus dedos pálidos roçando os lombos de livros antigos. O medo de ser caçada ainda a se assombrava, mas a determinação de sobreviver, de não ser uma mera vítima, começava a moldar sua postura. Você usou seu poder, Cael disse, a voz baixa. Ele se aproximou, não para intimidar, mas para compreender. Há um preço. Lira assentiu, sem desviar o olhar. Sim, minha mãe dizia que o dom da geada é como um presente e uma maldição. Ele protege, mas drena. Como lutar para segurar a neve em minhas mãos? Ela tocou o pingente. Este amuleto, ela dizia, não apenas amplifica. Ele lembra-me que não estou sozinha na luta contra o frio. Seus olhos se cravaram nos de Cael. Você também carrega um peso, majestade. O peso de proteger a todos. Isso também drena, não é? Cael sentiu um nó na garganta. Era uma nova forma de vulnerabilidade que Lira revelava. Não a de uma Omegar assustada, mas a de uma alma que entendia o sacrifício. Sim, ele admitiu. E o medo de cometer um erro que custe tudo. Não só a mim, mas a Volkov. Ele se viu refletido nela. O fardo da liderança era um frio solitário. A conversa deles foi interrompida pela chegada apressada de Garel. Sua expressão era grave. Majestade, ele começou. Meus homens investigaram as terras do barão Valerius, perto do vilarejo de Pedra. Encontramos um rastro. Cael franziu a testa. Que tipo de rastro?
Movimento incomum, Garel respondeu. Homens armados entrando e saindo da floresta sombria em horários estranhos. E descobrimos que Valérios adquiriu secretamente uma antiga mina abandonada na borda da floresta há meses, aquela que diziam estar amaldiçoada. Ele hesitou. E um dos nossos guardas, Beta, um homem leal, Elian, que servia na guarda externa, desapareceu. Ele havia nos relatado que ouviu sussurros sobre minerais gelados e poder antigo vindo das minas. Kael sentiu um arrepio, a mina abandonada, Elian. O medo de Valérios não era apenas político, era algo mais sombrio. Ele olhou para Lyra, cujo pingente parecia reagir, emitindo um brilho quase imperceptível. Aquela mina poderia ser a chave. Mais tarde, enquanto Kael observava as chamas em seu estudo, Garel trouxe um novo informante, um beta idoso chamado Thorin, com um olho esquerdo de um azul pálido e uma barba esparsa. Thorin era um comerciante de peles, frequentemente na floresta sombria. Ele estava com medo, suas mãos tremiam enquanto segurava um pequeno objeto. Majestade, Thorin gaguejou, colocando na mesa uma pedra escura e fria, quase negra, que parecia absorver a luz. Encontrei isso perto da antiga mina. Valérios, seus homens estavam procurando por essas pedras. Eles as chamavam de coração de gelo. Disseram que amplificam a geada e enjaulam a luz. Kael pegou a pedra. Ela era anormalmente fria mesmo para o mês de cinzas e parecia vibrar levemente em sua palma. Ele sentiu uma estranha pressão. Amplificam a geada, enjaulam a luz? Seus olhos se arregalaram. Se essas pedras realmente pudessem amplificar o dom da geada, ou de alguma forma capturá-lo, o plano de Valério seria muito mais sinistro do que a mera caça por linhagens. Ele não queria apenas omegas, ele queria seu poder. Kael pensou na mãe de Lyra, na revolta omega que ceifou a vida de seus pais. E se Valérios não estivesse apenas se vingando, mas tentando controlar o dom da geada para seus próprios fins, repetindo ou invertendo a história de uma forma ainda mais perversa? A revelação da coração de gelo e do interesse de Valérios por um poder ancestral mudava tudo. Lyra não era apenas uma vítima, ela era a chave, o pivô para algo muito maior. Seu dom não era apenas uma fraqueza, mas uma arma. Prepare uma equipe. Kael ordenou a Garel, a voz dura como pedra gelada. Vamos à mina, não amanhã, mas esta noite, em segredo. Garel assentiu sua lealdade inabalável, mas Kael sentia o perigo iminente. Valérios tinha um propósito mais profundo, conectado a um poder que o reino havia esquecido. E Lyra, com seu amuleto pulsante e seu sangue albino, era o farol que atrairia a tempestade final. Aquele coração de gelo na mesa, com seu frio silencioso, parecia chamar por algo na floresta. A caçada havia se tornado uma corrida. Horas depois, com a noite cobrindo Volkov em um manto gelado, o estudo de Kael era um ninho de tensão. A pedra, coração de gelo, repousava na mesa de ébano, exalando um frio sutil que parecia desafiar a lareira crepitante. A decisão de Kael pesava, mas não havia outra escolha. Valérios não esperaria. Ele encontrou Lyra no quarto modesto que se tornara seu refúgio. Ela estava sentada na cama, envolta em um xale pesado, o pingente de floco de neve aninhado no pescoço. Seus olhos rubi se arregalaram ao vê-lo. Kael sentiu o corte em seu braço latejar, um lembrete do perigo. Vamos para a mina. Esta noite, Kael declarou, sua voz baixa e carregada. Garel e alguns homens de confiança. Se Valérios planeja algo com essas pedras, precisamos saber. Agora. Lyra se encolheu. A mina, minha mãe falava dela. Dizia que guardava um eco antigo.
Ela tocou o pingente que emitiu um brilho fraco, quase um suspiro gelado. É um lugar onde o véu entre os mundos é mais fino. É perigoso. Kael sentiu o ar em torno dela gelar, uma reação do pingente ao medo da Omega. Ele se aproximou, a distância entre eles diminuindo, não para tocá-la, mas para compartilhar o fardo. Eu sei, ele respondeu, seus olhos âmbar fixos nos dela. Mas Valérios é mais perigoso. Se ele souber usar o dom da geada, se ele conseguir controlá-lo... A voz dele falhou. Eu jurei proteger Volkov, mas quando te vi caída no salão e agora com essa pedra na mesa, eu sinto um medo diferente, um medo de te perder, não apenas como uma peça importante para o reino, mas você. A confissão arrancada de sua alma era mais fria que o ar da noite. Lyra levantou os olhos, surpresa com a vulnerabilidade. Não era a proteção do rei, mas a do homem. Ela sentiu uma força estranha florescer dentro de si. Minha mãe dizia que o gelo, antes de se tornar uma arma, é água. E a água encontra seu caminho. Talvez o dom da geada seja a maneira de encontrar nosso caminho, não apenas de lutar. Uma leve névoa gelada escapou de seus lábios e o pingente brilhou com uma intensidade azulada, pulsando suavemente. Eu quero ir com você. Kael franziu a testa. Não, é muito perigoso. Eu sou uma Omega de linhagem pura. Lyra rebateu, sua voz firme, embora ainda um sussurro. Se essas pedras amplificam o gelo, meu poder pode ser a chave para entendê-las, para combatê-las. Eu não quero ser apenas protegida, Majestade. Eu quero lutar pelo meu futuro, pelo meu lar. E se eu não for, você não vai entender a verdadeira natureza daquele poder. O pingente em seu pescoço vibrava agora, uma melodia silenciosa de gelo e determinação. Ela não era mais a Ômega frágil de semanas atrás. Kael a observou, a relutância em seu rosto lutando contra uma nova compreensão. O medo em seus olhos rubi ainda existia, mas era misturado com uma coragem que ele não esperava. Ele assentiu, uma decisão tomada. Muito bem, mas você ficará comigo e fará exatamente o que eu mandar. Pouco depois, sob a luz fantasmagórica da lua, Kael, Lyra, Garel e 5 guardas de elite, seus mantos negros camuflando-os contra a neve, partiram para a floresta sombria. A jornada foi silenciosa, o único som o ranger da neve sob suas botas e o uivo distante dos lobos. Lyra ia ao lado de Kael, o pingente de floco de neve pulsando sob as roupas, quase um batimento cardíaco gelado. Ela sentia a floresta, o frio e o coração de gelo que Kael levava em uma bolsa de couro. Era um farol estranho. Aquela mina fica na encosta leste, perto do rastro congelado, Garel sussurrou, apontando para o labirinto de árvores retorcidas e escuras que se erguia à frente. Os antigos a chamavam de Fenda da Geada. À medida que se aproximavam da mina abandonada, o ar se tornava mais rarefeito, mais frio. Um frio não natural, que perfurava as roupas e os ossos. Lyra sentiu seu pingente esquentar e gelar ao mesmo tempo, emitindo um brilho constante. É mais forte aqui, ela murmurou, apontando para uma entrada escura e irregular na montanha, escondida por uma cortina de gelo natural. Kael puxou a coração de gelo da bolsa. A pedra pulsava mais forte agora, seu frio intenso. Garel, verifique a entrada. Qualquer sinal de armadilha. Garel e 2 guardas se adiantaram, suas espadas prontas. Um momento depois, um grito abafado ecoou. Armadilha, majestade, fios congelados, mas era tarde demais. Uma avalanche de neve e rochas congeladas desabou da encosta acima da entrada, bloqueando-a. Os 3 guardas que estavam na frente foram soterrados.
Garel, por pouco, conseguiu se desviar, mas o braço esquerdo estava pendurado em um ângulo estranho, o ombro deslocado. Ele estava ferido. Garel, Cael rugiu, furioso. Ele sabia que viríamos. Uma emboscada. O ar ao redor de Lyra estalou. O pingente irradiava um brilho azul intenso, e uma geada se espalhou do chão até seus joelhos. Ela sentia o peso da coração de gelo nas mãos de Cael. O frio da armadilha e o da pedra se misturavam, amplificando algo dentro dela. Cael ajudou Garel a se levantar enquanto os guardas restantes tentavam remover as rochas. O plano de Valérios era mais elaborado, mais cruel. Ele não estava apenas caçando omegas, estava usando a floresta, o próprio gelo ancestral, para lutar. O corte no braço de Cael queimava, e agora Garel estava ferido. Lyra se ajoelhou, seus olhos rubi se fixando na montanha bloqueada. Não podemos entrar por aqui, ela disse, a voz fraca, mas carregada de uma estranha autoridade. Mas o gelo se lembra. Eu posso sentir uma passagem alternativa, uma que só o frio pode ver. O pingente em seu pescoço pulsava como um coração furioso, e uma fina camada de geada cobriu seus dedos. O coração de gelo na mão de Cael parecia ressoar com ela. Cael a observou, o terror por Garel e a ousadia de Valérios fervendo em suas veias. O medo de falhar, de levar seu povo para uma ruína, era um fardo. Mas a Omega à sua frente, aterrorizada, mas resoluta, oferecia uma nova esperança. Mostre-me! Cael ordenou, sua voz baixa, a fúria contida. Mostre-me o caminho! Lyra se virou, estendendo a mão para a montanha. O pingente em seu pescoço brilhou, e o frio no ar se intensificou, revelando uma rachadura sutil, quase invisível na rocha. Uma passagem estreita, que só o dom da geada poderia abrir ou, talvez, perceber. A caçada de Valérios não era apenas sobre poder, mas sobre a verdade antiga do gelo e da terra. E agora Cael estava disposto a mergulhar na escuridão da fenda da geada, guiado pela Omega, para descobrir o que Valérios realmente procurava e o que ele planejava fazer com o poder do frio. Eles estavam à beira de um segredo ancestral, um que poderia remodelar Volkov ou destruí-lo. Minutos depois, a nevasca fina continuava a cair sobre a fenda da geada. Cael sentia o cheiro de rocha molhada e gelo antigo, enquanto Lyra, com o pingente de floco de neve vibrando em seu pescoço, apontava para uma rachadura quase invisível. Seus olhos rubi fixavam-se na escuridão com um medo tangível, mas também uma resolução inabalável. É estreita, ela sussurrou, a voz quase inaudível. E o frio lá dentro é diferente, é vivo. Cael ajudou Garel a se apoiar em um guarda. O braço do chefe da guarda pendia de forma desajeitada. Majestade, não posso ir assim. A dor era evidente em sua face pálida, mas sua lealdade o impulsionava. Fique com os guardas aqui, Cael ordenou, a voz grave. Defendam a entrada se puderem. Se não, fujam para o castelo, dê o alarme. Ele entregou a Garel a pedra coração de gelo que carregava. Proteja isso, mas não a toque diretamente. Garel assentiu, seus olhos fixos na pedra escura que pulsava levemente mesmo nas mãos dele. Cael se voltou para Lyra e os dois guardas restantes. Nós entramos. A passagem era um túnel serpenteante de rocha e gelo. O ar, rarefeito, cortava os pulmões. Lyra ia na frente, guiada por uma percepção que Cael apenas sentia como um frio intenso. O pingente em seu pescoço brilhava com uma luz azul constante, iluminando as paredes geladas.
Kael vinha logo atrás, sua espada desembainhada, pronto para qualquer coisa. A floresta sombria nos esconde. Lyra murmurou, seus dedos roçando o gelo, mas a montanha nos revela. Eles avançaram por aquilo que parecia uma eternidade. O som de seus passos e suas respirações era abafado pelo frio denso. Kael sentia a ansiedade crescer, um nó apertando seu estômago. O peso da coroa era um fardo gelado, lembrando-o de que um erro aqui custaria não apenas a ele, mas a todo Volkov. Mas, ao ver a pequena Ômega à frente, ele sentiu uma estranha calma. Ela era seu guia e ele seu escudo. Lyra parou abruptamente. O brilho de seu pingente se intensificou, quase ofuscando. À frente, o túnel se abria em uma caverna gigantesca. Estalagmites e estalactites de gelo brilhavam com a luz azulada do amuleto. No centro, uma formação rochosa escura, coberta por um brilho gelado, parecia pulsar. Majestade, Lyra sussurrou, os olhos arregalados. É a veia central da montanha, onde o coração de gelo nasce. No chão da caverna eles viram marcas recentes na neve, ferramentas de mineração rudes, mas eficazes, e mais importante, corpos, 5 deles, betas, todos com o rosto azulado pelo frio extremo, congelados no lugar. Um deles era Elian, o guarda desaparecido. Ele havia sido amarrado e seus olhos, agora vitrificados, estavam fixos em uma das paredes, onde ele havia riscado com os próprios dedos, em letras trêmulas: Valérios, busca, coração, controle. A fúria de Kael explodiu. Valérios não apenas caçava Omegas, mas sacrificava seus próprios homens, até mesmo betas leais, para um plano sombrio. Ele se ajoelhou perto de Elian, sentindo o pulso fraco do coração de gelo em sua bolsa. O corte em seu braço latejava com uma dor fantasma. Ele queria esses minerais para controlar o dom da geada. Lyra afirmou, sua voz trêmula, mas carregada de nova compreensão. O pingente em seu pescoço brilhava furiosamente. Minha mãe me contou histórias sobre uma lenda antiga, sobre alfas que tentaram escravizar o gelo, usar seu poder para o domínio, antes da grande revolta. Eles usavam o coração de gelo para amplificar o poder dos alfas e drenar os omegas. Kael ergueu os olhos para a veia central, onde o coração de gelo brotava da montanha. A verdade o atingiu como uma avalanche. Valérios não buscava vingança, buscava supremacia e usaria o gelo ancestral para isso. A revolta Omega que ceifou a vida de seus pais não foi apenas uma rebelião, mas talvez uma reação desesperada a esse tipo de tirania. Seu próprio medo de falhar como alfa estava sendo distorcido por Valérios. De repente, um som metálico ecoou de uma passagem lateral na caverna. Mais homens. Alfas, Kael podia sentir a aura de comando deles, misturada com uma intenção sombria. Seus passos eram pesados, calculados. Valérios estava perto. Majestade, atrás de você! Um dos guardas gritou. 3 alfas armados com machados de batalha saíram da escuridão. Seus olhos eram cruéis, focados em Lyra. Eles não queriam apenas as pedras. Eles a queriam. Kael se colocou na frente de Lyra. Covardes! Kael rugiu, o aço de sua espada silvando no ar gelado. Ele bloqueou o primeiro golpe, a força do impacto fazendo seus braços vibrarem. O corte em seu antebraço latejou com uma dor aguda, mas a adrenalina o impulsionou. Lyra se encolheu. O coração de gelo na bolsa de Kael começou a vibrar violentamente e seu pingente pulsava como um coração vivo. O frio na caverna se intensificou ainda mais, não apenas do ambiente, mas dela. Ela sentia o dom da geada se agitando, uma energia selvagem, perigosa.
Um dos alfas se esquivou de Kael e avançou em direção a Lyra. A Omega estava paralisada pelo medo, mas a visão do agressor, o mesmo ódio que ela havia visto nos caçadores de sua mãe, desencadeou algo. Não! Lyra gritou, uma onda de gelo e energia irrompendo dela. Uma barreira translúcida de gelo se ergueu do chão, bloqueando o alfa. O chão da caverna rachou e pequenos fragmentos de gelo voaram, cortando o ar. O pingente em seu pescoço explodiu em um brilho azul ofuscante. Ela não estava apenas usando o gelo, ela estava se tornando ele. Mas o poder a drenava. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Kael aproveitou a distração, desarmando um dos alfas com um golpe preciso. Ele viu Lyra, aterrorizada, mas poderosa, e sentiu uma conexão profunda que ia além da proteção ou do dever. Era algo antigo, instintivo, mas a caverna começou a tremer. As pedras de coração de gelo na veia central brilhavam intensamente, absorvendo e amplificando a energia de Lyra. Não apenas Valérios a queria, mas a própria montanha parecia reagir ao seu poder. Temos que sair daqui, Kael gritou, percebendo que a batalha lhe estava despertando algo maior, mais perigoso. A montanha estava viva e o dom da geada de Lyra era a chave para seu despertar, para o bem ou para o mal. Ele precisava tirá-la daqui. A batalha havia começado e a própria terra estava se tornando um campo de guerra. O tremor da caverna aumentou, as pedras de gelo rachando com sons agudos. A fenda da geada, agora um campo de batalha, parecia se voltar contra eles. Kael, com Lyra ainda tremendo ao seu lado, encarou os 3 alfas remanescentes de Valérios. A fúria em seus olhos âmbar era palpável. O corte em seu braço queimava e o ar gelado cortava sua garganta. Saia daqui, Lyra! Kael ordenou, sua voz rouca, virando-se para enfrentar os agressores enquanto pedras e gelo começavam a cair do teto da caverna. Encontre-os de caminho de volta, agora! Lyra, ofegante, sentia o dom da geada recuar, deixando-a se exausta. O pingente em seu pescoço, antes um farol, agora piscava erraticamente como um coração sobrecarregado. O ar frio ao redor dela parecia puxá-la, exaurindo-a, mas o medo em seus olhos era misturado com uma nova determinação. Ela não queria mais fugir sozinha. Ela viu Kael lutar, defendendo-a com uma ferocidade que transcendia seu dever de rei. Não, ela sussurrou, a voz fraca, mas carregada de uma coragem inesperada. Eu posso sentir a montanha. Ela está respondendo ao coração de gelo, a passagem alternativa que eu senti. Ela ainda está aqui, mas o gelo está selando-a. Kael desviou um golpe de machado, o metal sibilando perto de sua orelha. Os guardas restantes lutavam com bravura, mas estavam em menor número. Ele notou o brilho oscilante do pingente de Lyra. Ela estava exausta, mas sua percepção do gelo era a única chance. Ele precisava confiar nela, algo que ia contra todo o seu instinto alfa de liderar e proteger sozinho. Mostre-me! Kael rugiu, afastando outro alfa com um chute poderoso. Rápido! Lyra fechou os olhos, o rosto pálido pela tensão. Ela estendeu a mão na direção da passagem por onde vieram, os dedos finos roçando o ar gelado. O pingente, com um último esforço, brilhou intensamente. O gelo na parede da passagem pareceu recuar por um instante, revelando uma abertura ainda mais estreita, quase imperceptível, mas ela estava encolhendo. É ali! Ela gritou, sua voz se esvaindo, mas as pedras, coração de gelo, elas estão selando, estão transformando o dom em prisão. A revelação foi como um soco no estômago de Kael. Valérios não queria apenas o poder do gelo. Ele queria contê-lo, aprisioná-lo.
como havia tentado fazer com os Omegas antes da grande revolta, usando os minerais para transformar o dom da geada em uma ferramenta de controle. Ele estava replicando a tirania que havia levado seus próprios pais à morte, mas de uma maneira ainda mais insidiosa. O medo de Kael de falhar com Volkov não era mais sobre proteção, mas sobre a alma de seu reino. Você vai primeiro, Kael ordenou a Lyra, empurrando-a gentilmente. Corra! Os guardas e eu vamos conter esses vermes. Lyra hesitou, seus olhos rubi fixos nos dele. Ela viu a fúria, mas também uma vulnerabilidade escondida no alfa forte. O peso daquela coroa, daquele reino, era visível em seu rosto. Não era apenas dever, era algo mais profundo. Ela não queria deixá-lo. Não posso te deixar, Lyra gritou, um desespero primordial em sua voz. Você está ferido. O tremor aumentou. Uma estalactite gigantesca desabou perto deles, levantando uma nuvem de poeira gelada. Kael agarrou a mão dela, não com o intuito de afastá-la, mas de se agarrar. Não era um abraço, não era um beijo. Era uma união de duas almas, uma promessa silenciosa de sobrevivência mútua. Vamos juntos! Kael corrigiu, a voz trovejando acima do barulho da caverna. Ele sabia que não poderia deixá-la sozinha. O instinto, mais forte que a razão, o impulsionava. Ele a puxou para a abertura estreita, os guardas cobrindo-os heroicamente. O último que estava de pé, um beta corajoso chamado Brin, gritou: Vá, majestade! Proteger Volkov! Ele caiu, atingido por um machado. Kael sentiu a perda como uma lança no peito. A batalha estava cobrando seu preço. Ele e Lyra se espremeram pela passagem, o gelo arranhando suas roupas e pele. O pingente de Lyra roçou na pedra, e um som estridente ecoou, uma camada de gelo se fechando atrás deles. Eles rastejaram, Kael na frente, Lyra logo atrás, o dom da geada dela servindo como um guia fraco, revelando pequenas aberturas no labirinto de gelo. O coração de gelo na veia principal da caverna parecia estar em sua apoteose, pulsando com uma energia escura que Lyra sentia drenar sua própria força. Finalmente eles emergiram em uma fenda estreita na encosta da montanha, a neve caindo suavemente lá fora. O ar puro e gelado era um alívio. A entrada principal onde Garrel estava era visível ao longe, bloqueada pela avalanche. A caverna da fenda da geada ruiu com um estrondo ensurdecedor, selando a entrada e talvez os homens de Valérios, e os guardas leais que sacrificaram suas vidas. Kael ofegou, o braço sangrando, o corpo exausto. Ele olhou para Lyra, pálida, tremendo, mas seus olhos rubi, brilhando com uma nova força. O pingente em seu pescoço estava opaco agora, seu brilho exaurido. Eles se foram, Lyra sussurrou, a voz fraca, mas a emoção de perda e sobrevivência misturada em suas palavras. Valerius. Ele queria usar o gelo para aprisionar, para controlar, não apenas o poder, mas o destino. Minha mãe, ela não morreu por uma revolta simples, Kael. Ela lutou para impedir isso. Kael sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. A verdade era mais cruel do que qualquer vingança. O assassinato de seus pais pela revolta Omega não era a história completa. Valérius não estava agindo por lealdade ao reino, mas por uma busca egoísta de controle, talvez se baseando em uma mentira ou em uma distorção do passado. Kael se sentiu um tolo, cego por seu próprio medo. A responsabilidade por Volkov era um peso diferente agora, não de proteção, mas de retificação. Garel e os outros. Kael começou, o coração acelerado com a preocupação. Lyra tocou o braço dele, uma leve bruma gelada emanando de seus dedos, aliviando um pouco a dor. Ele está vivo e...
Ela disse, a voz mais forte. Eu senti a vida dele, um pulso fraco além da neve. Ele tem o coração de gelo. Ele está esperando. A promessa de Valérios não era apenas uma ameaça. Era uma guerra para controlar um poder ancestral, um poder que poderia devastar Volkov. Kael sabia que a verdade sobre a morte de seus pais, o motivo real da revolta Omega e o plano de Valérios estava intrinsecamente ligada à linhagem de Lyra e ao dom da geada. Ele a olhou não mais como uma Omega frágil, mas como a chave para desvendar o passado e proteger o futuro. Eles ainda estavam na floresta sombria, feridos e exaustos, mas uma nova clareza preenchia Kael. Ele precisava de Valérios, ele precisava da verdade, e para isso ele precisava de Lyra. A caçada apenas começou, Lyra, Kael disse, sua voz baixa e mortal. Mas desta vez não seremos a presa, seremos a tempestade. Eles começaram a descer a montanha, em direção ao ponto de encontro com Garel. O peso do coração de gelo que Kael entregara a seu chefe de guarda parecia chamar um eco sombrio em seu peito. A promessa de paz para Volkov havia se transformado em um juramento de justiça, um caminho que os levaria a um conflito ainda maior contra um inimigo que escondia segredos mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Valérios os aguardava, e a guerra do gelo e da verdade estava apenas começando. Horas se arrastaram, cada passo ecoando o cansaço. Kael e Lyra desciam a montanha íngreme, na floresta sombria, envoltos na escuridão pré-amanhecer do mês de cinzas. O corte no braço de Kael queimava, mas a dor física era ofuscada pela ferida da traição. Lyra, pálida e exausta, apoiava-se nele. O pingente de floco de neve em seu pescoço estava opaco, um lembrete mudo do poder exaurido. Lyra, Kael murmurou, a voz rouca, a verdade sobre a revolta, sobre meus pais. Como eu pude ser tão cego? Ele tropeçou, o gelo cedendo sob sua bota. Seu medo de falhar como alfa, a base de sua vida, Vavi. Havia sido uma mentira. Lyra tocou o braço ferido de Kael com dedos gelados. O ódio de Valérios é um véu, majestade. Ele turva a visão. Uma leve bruma gelada emanou de suas mãos, quase imperceptível, um instinto de cura limitado. A dor de Kael diminuiu um pouco, substituída por um calor estranho. Minha mãe, ela dizia que Valério sempre caçou omegas, não por lealdade ao reino, mas por um desejo de poder que beirava a obsessão. Ele via nosso dom como uma ferramenta, não como parte da vida. Kael olhou para ela, a luz fraca da lua iluminando seus olhos rubi. Ele nunca tinha permitido que alguém cuidasse dele, muito menos uma omega. Você não é uma ferramenta, Lyra, ele disse, a voz baixa, carregada de uma promessa que ia além do dever real. Ele sentiu uma conexão que transcendia a hierarquia, um entendimento mútuo do fardo. O silêncio que se seguiu era de compreensão. Não era um amor grandioso, mas uma semente plantada em solo árido, uma promessa de solidariedade. Eles encontraram Garel e os guardas restantes perto da entrada principal, agora soterrada pela avalanche. Garel estava sentado, o braço esquerdo imobilizado de forma precária. Em sua mão direita ele segurava a pedra coração de gelo. Ela pulsava com um brilho escuro, frio, inquietante. Majestade! Garel exclamou, aliviado, mas o rosto pálido pela dor. A montanha, ela se fechou, Brin e os outros, perdidos. Kael cerrou os punhos, a culpa e a raiva fervendo. Valerius o sacrificou, tudo por um poder ancestral. Ele não busca vingança, Garel. Ele busca controle. Ele distorceu a verdade sobre a revolta ômega,
sobre a morte de meus pais. Ele apontou para o coração de gelo na mão de Garel. Ele usaria isso para aprisionar e controlar o dom da geada, como fizeram no passado. Garel olhou para a pedra, seu preconceito vacilando. O coração de gelo, que ele via apenas como um mineral, agora parecia um instrumento de tirania. Sua lealdade a Kael era inabalável, mas sua visão de mundo estava rachando. Precisamos voltar ao castelo. Kael ordenou a voz firme. Valérios deve estar tramando. Ele pensa que estamos mortos ou presos, mas o caminho de volta era traiçoeiro. A floresta, geralmente silenciosa, parecia tensa. A cada sombra, Kael esperava uma nova emboscada. Sua ferida doía. E Lyra estava fraca. A mente dele estava em um turbilhão. A paz de Volkov, antes um objetivo claro, agora era um labirinto de traição e segredos ancestrais. Minha mãe falava de um santuário, Lyra sussurrou, enquanto passavam por um bosque de pinheiros. Um lugar de gelo puro, escondido na floresta sombria. Ela disse que lá o coração de gelo não podia corromper a geada. Era onde os omegas de linhagem pura se reuniam, um lugar de refúgio e poder. Kael parou, seus olhos âmbar fixos nela. Um santuário? Por que você não me disse antes? Era um segredo, protegido pela neve e pelo silêncio. Um lugar de refúgio, não de guerra. Lyra tocou seu pingente opaco. Mas agora sinto que ele pode ser um farol. Kael sentiu um puxão em seu peito. A verdade estava se revelando em camadas, e Lyra era a chave para cada uma delas. Sua mãe, o santuário, a história distorcida. A paz de Volkov dependia não apenas de sua força como alfa, mas de sua capacidade de ouvir, de confiar. Eles finalmente alcançaram a clareira que dava para o caminho do castelo. O castelo de Volkov se erguia, majestoso e frio à distância. No entanto, algo estava errado. Uma coluna de fumaça escura se elevava do vilarejo de pedra abaixo do castelo, e patrulhas de alfas, com os símbolos de Valérios, marchavam em direção às portas do castelo. Não podemos entrar diretamente, Kael disse, a voz cheia de fúria e apreensão. Valerius fez sua jogada. Ele está consolidando seu poder. A fumaça. Ele está punindo os que se opõem. Garel tossiu, apertando o coração de gelo. Majestade, eles acham que você está morto ou que falhou. Valérius deve ter espalhado aí a notícia. A situação era desesperadora. Kael sentiu o nó de medo e culpa apertar novamente. Ele havia falhado em proteger seus homens e agora seu reino estava sob ataque interno. Mas ao lado de Lyra, a Omega que se recusava a ir ser uma vítima, ele viu um novo caminho. Ele precisava de aliados, de informações. E ele precisava do santuário. Garel, vá para o vilarejo de pedra. Kael ordenou, a decisão em sua voz cortante como o gelo. Reúna aqueles que são leais. Os betas, os artesãos, qualquer um que se oponha a Valérios. Diga-lhes que o rei está vivo. E Lyra. Ele olhou para a Omega, o pingente dela ainda inerte, mas seus olhos cheios de coragem. Nós iremos para o santuário. Você me guiará. Precisamos de respostas. Precisamos de um novo caminho. Garel assentiu, a dor no braço secundária à sua missão. Ele sabia que o rei estava enviando-os para um conflito aberto. Kael se virou para a floresta novamente, o olhar fixo em Lyra. A caçada não é apenas por Valérios, Lyra. É pela verdade e pela alma de Volkov. Ele pegou a mão dela, o toque gelado, mas firme. Estamos entrando no coração da tempestade. O destino de Volkov e o de Kael e Lyra estava agora ligado a um antigo santuário de gelo e a um segredo que poderia libertar ou destruir tudo. 2 dias se arrastaram desde que Kael e Lyra escaparam da fenda da geada,
uma eternidade de passos exaustos na floresta sombria. O braço de Kael queimava, o corte uma ferida aberta que Lyra tentava amenizar com toques gelados e instintivos. Lyra, pálida e frágil, guiava-o, seus olhos rubi ainda assombrados, mas carregados de uma nova força. O pingente de floco de neve em seu pescoço permanecia opaco, um coração de gelo adormecido. O ódio de Valérios. Ele cegou a todos. Kael murmurou, sua voz rouca, a culpa um fardo pesado. Ele tropeçou em uma raiz exposta. Lyra o segurou. Era um choque de papéis, uma omega sustentando um alfa. Meus pais, tudo o que acreditei sobre Volkov, uma mentira. Lyra apertou o braço dele, seus dedos gelados transmitindo um calor estranho. Não foi sua culpa, majestade. Valérios plantou a semente do medo. Minha mãe tentou mostrar a verdade. Ele caçava omegas de linhagem pura, não para proteger o reino, mas para drenar e corromper nosso dom. As pedras, coração de gelo eram o meio. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra perfurava o coração de Kael. Ela revelava não só a história de sua mãe, mas a história de Volkov que havia sido convenientemente esquecida. Kael olhou para ela, o ar da floresta cortante, mas uma nova clareza crescendo em seu peito. Então a revolta Omega não foi uma rebelião, mas uma defesa? Meus pais, eles estavam no meio de algo muito maior. A hierarquia Alfa-Ômega, que ele sempre viu como a espinha dorsal de seu reino, havia sido uma ferramenta de tirania. Essa era a verdade mais cruel. Ele sentiu o orgulho alfa ceder, substituído por uma urgência de retidão. Eles caminharam por horas, o santuário sendo revelado aos poucos, não por um mapa, mas pela sensibilidade de Lyra ao gelo puro. A cada passo, Lyra ficava mais forte, o pingente pulsava suavemente, um brilho quase imperceptível. A floresta se abria para uma clareira escondida, um vale cercado por pinheiros altíssimos e rochas cobertas de musgo e gelo. No centro, uma cachoeira congelada descia de uma encosta rochosa, formando um lago de águas cristalinas e geladas. Era o santuário da geada eterna. Aqui, Lyra sussurrou, a voz carregada de reverência. O pingente em seu pescoço agora irradiava um brilho azul pálido, a luz se refletindo no gelo da cachoeira. É um lugar de poder ancestral. Minha mãe se escondeu aqui depois que Valérios começou a caçá-la. Ela disse que o coração de gelo não podia corromper a geada pura deste lugar. Kael sentiu a energia fria, mas não opressora, do santuário. Não era o frio sombrio da mina, mas algo puro, curativo. Ele olhou para Lyra, seus olhos âmbar fixos nela. Você me trouxe aqui. Você nos guiou. Eu não sabia de nada disso. Sua confissão era de humildade, uma vulnerabilidade que um alfa raramente mostrava. Ele, o rei de Volkov, estava aprendendo sobre seu próprio reino através de uma Omega. Era um momento de intimidade forjada pela verdade e sobrevivência. No centro da clareira, atrás da cachoeira congelada, havia uma abertura. Um pequeno templo natural, esculpido pelo gelo e pela água ao longo dos milênios. Dentro, as paredes de gelo irradiavam uma luz suave. Em uma plataforma de pedra, uma série de runas antigas estava gravada, algumas desgastadas pelo tempo, outras ainda claras. Lyra se aproximou, o pingente respondendo às runas, que pareciam ganhar vida sob seu brilho. São as lendas das Omegas, as guardiãs do gelo. Minha mãe me ensinou algumas. Elas falam de alfas que há muito tempo usaram as pedras, coração de gelo para aprisionar o dom da geada e usá-lo para controlar. Eles criaram uma tirania, e quando os Omegas resistiram, foi chamada de a Grande.
a grande traição pelos alfas, mas para nós foi a defesa da geada. Cael sentiu um calafrio que não era do frio. Então a revolta Omega foi a defesa da geada. Meus pais foram mortos por alfas que acreditavam nas mentiras de Valérios, ou talvez por Valérios e seus seguidores. E ele usa a morte deles como pretexto para continuar o mesmo ciclo de tirania. Seu conflito interno mudou. Não era mais apenas o medo de falhar, mas o peso de uma mentira ancestral que havia manchado sua linhagem e seu reino. Ele não podia mais ser apenas o protetor. Ele tinha que ser o retificador. Lyra, lendo as runas, traçou uma delas com o dedo. Este símbolo é o símbolo da resistência. Ele fala de uma profecia, quando o coração de gelo for usado para aprisionar a geada eterna, um alfa com a cicatriz da verdade e uma omega de neve encontrarão o santuário. E juntos libertarão o verdadeiro poder do gelo. Ela olhou para essa cicatriz pálida de Cael, depois para o próprio cabelo branco. O destino era uma sombra gelada. De repente, um som metálico ecoou de fora do santuário. Um grito abafado. Alfas. Cael e Lyra se entreolharam. Valério sabia sobre o que o santuário, ou Garel, havia sido capturado. A esperança de um refúgio de paz desmoronou. A perseguição não tinha fim. Cael puxou a espada, a lâmina reluzindo na luz do gelo. Eles nos encontraram. Mas desta vez não vamos fugir. Ele olhou para Lyra, a Omega que revelara a ele a verdadeira história de seu reino. O coração de gelo está com Garel, e agora Valérios tem o que quer. Ele pode tentar corromper o santuário. Precisamos detê-lo. Lyra sentiu, o brilho do pingente em seu pescoço ficando mais intenso. Este lugar é um farol para o puro e para o corrompido, mas ele não vai prevalecer. Cael sabia que o caminho de Valérios estava traçado no sangue e na mentira. Ele precisava não apenas parar o barão, mas expor a verdade para todo o reino de Volkov. Era uma guerra para a alma de seu povo. E o santuário da geada eterna, antes um refúgio secreto, agora era o palco para o confronto final. Quem seriam os alfas que os encontraram? E o que Valérios faria agora com o coração de gelo? A caçada pela verdade havia se tornado uma batalha pela liberdade. Instantes após o grito abafado ecoar, a quietude do santuário da geada eterna foi estraçalhada. 4 alfas, com mantos escuros e machados afiados, invadiram a clareira. Seus olhos cruéis fixos em Lyra. Seus movimentos eram bruscos, a fúria de Valérios impulsionando-os. O ar da floresta sombria tornou-se um alerta. Cael reagiu, sua espada já em punho, o aço sibilando no ar frio. Ele se colocou entre Lyra e os agressores, o corte em seu braço latejando, mas a dor era combustível para sua fúria. Valérios não vai prevalecer aqui. Ele rugiu, sua voz ecoando nas paredes de gelo do templo. Lyra se encolheu por um instante, o terror reacendido. Mas então o pingente em seu pescoço explodiu em um brilho azul intenso. A luz dançou nas runas ancestrais do templo que pareceram acender em resposta. Ela não estava mais apenas com medo. Sentia o santuário, sua pureza e uma nova forma de resistência. O primeiro alfa avançou, seu machado mirando a cabeça de Cael. Cael bloqueou com força brutal, o impacto fazendo o santuário vibrar. Vá para dentro do templo, ele ordenou a Lyra, a voz tensa. Encontre a passagem que sua mãe usava. Mas Lyra não fugiu. Seus olhos rubi fixaram-se em Cael, depois na cachoeira congelada atrás do templo. Uma ideia, um instinto floresceu. Não é uma fuga, Cael. É um caminho. Ela estendeu as mãos e o ar ao redor do santuário estalou. Uma barreira translúcida de gelo, mais sutil e maleável que a da mina, ergueu-se do chão.
Os dois alfas mais próximos cambalearam, seus movimentos entravados por uma estranha corrente fria. Kael sentiu a mudança no dom de Lyra. Não era mais a geada selvagem, descontrolada, era direcionada, quase uma extensão do próprio santuário. Seu medo de falhar como alfa, de não proteger, se transformou em nova compreensão. Ele não precisava protegê-la de seu poder, mas com ele. O orgulho alfa que o impedia de depender de outros começou a se desfazer. Um terceiro alfa mais robusto e com uma cicatriz feia na bochecha parou subitamente. Ele cheirou o ar, seus olhos azuis claros fixos em Lyra e no pingente. O coração da geada pura, ele rosnou, sua voz arrastada. Valério sabia. Ele nos mandou encontrar o farol, a Omega com o amuleto. Era Horik, o caçador mais implacável de Valérios, que Kael pensava ter morrido anos atrás em uma emboscada na fronteira. Sua motivação era capturar Lyra, não lutar com o rei. Ele não virá. Kael contra-atacou, derrubando um dos alfas entravados pelo gelo de Lyra. A lâmina de Kael perfurou o ombro do agressor, que caiu com um gemido. A luta era brutal, desesperada. Lyra, exausta, sentiu o dreno do poder, mas a presença de Horik e a menção ao farol despertaram uma memória. Minha mãe, ela falou de um mapa, escondido no coração do santuário. Um mapa para um lugar onde o gelo e a terra se unem, um lugar de refúgio final. Ela apontava para essa cachoeira congelada. Kael, esquivando-se de um golpe que teria sido fatal, olhou para Lyra. A Omega estava além da barreira de gelo que ela mesma criara, apontando para a cachoeira. O coração da geada eterna. Lyra gritou, sua voz falhando. O pingente pulsava loucamente um chamado. Horik, ignorando o alfa que Kael agora enfrentava, saltou a barreira, avançando diretamente para Lyra. Ele não queria lutar com Kael, queria a Omega. Não! Kael berrou, vendo a determinação assassina nos olhos de Horik. Ele se lançou, sua espada se chocando com o machado de Horik, um som metálico que reverberou pelas montanhas. A força do impacto fez Kael vacilar, e Horik o empurrou contra uma parede de gelo. O sangue escorria do braço ferido de Kael, misturando-se com a neve. Lyra, com Horik se aproximando, sentiu uma onda de energia desesperada. Ela tocou a cachoeira congelada. O gelo respondeu, não com uma explosão, mas com uma transformação. Uma rachadura se formou, revelando uma pequena câmara por trás da água sólida. No centro, uma pedra com runas mais antigas que as do templo. E sobre ela, um pergaminho antigo, feito de pele animal. O verdadeiro segredo do santuário. O mapa, Lyra sussurrou. O pingente irradiava um brilho final e forte antes de enfraquecer, quase perdendo a luz. Ela estava esgotada. Horik viu o pergaminho. Seu rosto se contorceu em um sorriso cruel. Valerius vai se banquetear com isso. Ele avançou para a câmara, ignorando Lyra, estendendo a mão para o mapa. Kael, vendo Horik prestes a pegar o segredo de Lyra, sentiu a fúria atingir seu ápice. Não era apenas o reino em jogo, mas a essência de Lyra, o legado de sua mãe. Você não vai tocar nisso! Kael rugiu, superando a dor. Com um movimento desesperado, ele chutou Horik, que cambaleou. Kael se jogou na câmara, agarrando o pergaminho antes que Horik pudesse alcançá-lo. O santuário começou a tremer violentamente, as pedras de gelo estalando. O despertar do coração da geada eterna e a intrusão de Valérios haviam desestabilizado o equilíbrio. Kael sentiu o mundo ruir. O coração de gelo, com Garel lá no vilarejo de pedra, parecia ecoar o tremor. Precisamos ir! Lyra gritou, puxando Kael. O santuário está se fechando. Está nos protegendo, mas também nos aprisionando.
Kael, com o pergaminho em mãos, a puxou para na passagem recém-aberta pela cachoeira. Os 2 alfas de Valérios que ainda lutavam com Kael foram soterrados por uma avalanche de gelo. Horik, com um grito de raiva, tentou segui-los, mas a entrada da câmara se fechou com um estrondo, selando-o dentro. Eles rastejaram por um túnel úmido e gelado, Kael protegendo o pergaminho enquanto Lyra, com o pingente opaco, guiava-os por uma passagem que só ela parecia sentir. Kael sentiu o peso do pergaminho. Não era apenas um mapa, era a história, a verdade. Finalmente, eles emergiram em uma fenda rochosa, escondida por um denso aglomerado de pinheiros na floresta sombria. O ar gelado os atingiu, mas era livre. Kael e Lyra ofegavam, seus corpos exaustos, mas seus espíritos estranhamente mais fortes. O que é isso? Lyra sussurrou, apontando para um pergaminho nas mãos de Kael. Ele o desenrolou com dificuldade. Era um mapa antigo, detalhado, mostrando rotas secretas e locais escondidos na floresta sombria e nas montanhas. Um deles, marcado com um símbolo de floco de neve estilizado, era uma caverna mais profunda chamada de a Câmara dos Ecos. Não é apenas um mapa de refúgio, Lyra, Kael disse, sua voz baixa e cheia de um novo propósito. Ele não era mais apenas o protetor de Volkov, ele era o guardião da verdade. É um mapa para ir à verdade, e a verdade é a única coisa que pode quebrar as mentiras de Valérios. Kael olhou para Lyra, seus olhos âmbar fixos nos dela. Ele não sabia o que viria a seguir, mas agora eles tinham um mapa, e Valérios tinha Horik preso no santuário, e Garel tinha o coração de gelo no vilarejo de pedra. O tabuleiro estava montado. A caçada havia se tornado uma busca por redenção, e Kael sabia que o próximo passo era encontrar a Câmara dos Ecos, antes que Valérios se desse conta de que o verdadeiro poder do gelo havia escapado de suas mãos. Uma manhã inteira se arrastou, com o sol fraco do mês de cinzas mal rompendo a copa densa da floresta sombria. Kael e Lyra, exaustos, continuavam sua jornada em direção à Câmara dos Ecos, o destino indicado no pergaminho antigo. O corte no braço de Kael latejava, um lembrete constante da batalha na fenda da geada. Lyra, embora ainda pálida, parecia extrair força da própria floresta, seus passos mais firmes ao lado do rei. O pingente de floco de neve em seu pescoço permanecia inerte, mas ela o tocava de vez em quando, como se buscasse uma conexão silenciosa. O pergaminho, enrolado e seguro dentro do manto de Kael, era um fardo precioso. Eles fizeram uma breve parada perto de um riacho congelado, Lyra esmagando um pouco de neve para Kael beber. A Câmara dos Ecos, o que você acha que vamos encontrar lá? Ele perguntou, a voz baixa e carregada de uma humildade incomum para um alfa. Seu medo não era mais o fracasso da proteção física, mas a falha em restaurar a verdade, em redimir o nome de seus pais e a honra de Volkov. Valérios usou o luto da minha família contra todo o reino Lyra. Eu fui o alfa cego. Como posso convencer meu povo de uma mentira tão antiga? Lyra se sentou ao lado dele, não mais com a distância reverente de antes. Ela tocou suavemente o pergaminho. Minha mãe dizia que o gelo não mente, majestade. Ele revela o que é puro e o que é corrompido. Talvez a Câmara dos Ecos seja o lugar onde o gelo se lembra mais claramente. Ela olhou para ele e seus olhos rubi penetrantes. Seu povo seguiu Valérios porque ele prometeu segurança, um futuro sem a ameaça ômega. Mas ele só entregará mais tirania. Você terá que mostrar a eles que a verdadeira segurança vem da verdade, não de mentiras e ódio. Ela tocou o pingente agora tão frio quanto a própria neve. O amor não é apenas sobre proteção, Kael. É sobre confiança em si mesmo e naqueles que podem ver a verdade com você. A confissão de Kael e a sabedoria de Lyra
forjavam um elo que transcendia raça e status. Enquanto Kael desdobrava o pergaminho, notou um símbolo incomum perto da rota para a Câmara dos Ecos. Era uma representação estilizada de uma flor de gelo, algo que Lyra reconheceu imediatamente. Minha mãe falou desse símbolo, ela disse, apontando para o desenho. Não é um caminho, é um aviso. Significa que a passagem é guardada por uma armadilha de puro gelo, ativada por aqueles que não carregam a linhagem da geada eterna. Valérios não conseguiria passar, mas ele pode ter enviado betas ou até alfas para nos esperar lá, sabendo que nós sim podemos. Ela se encolheu ligeiramente. Este lugar foi feito para esconder, para proteger a verdade, não para ser encontrado facilmente por estranhos. De repente, um movimento nas árvores chamou a atenção de Kael. Não eram os patrulheiros de Valérios, mas uma figura cambaleante, o braço pendurado de forma antinatural, esgueirando-se entre as árvores. Era Garel. Seu rosto estava manchado de fuligem, e seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação feroz. Em sua mão direita ele segurava a pedra, coração de gelo, que agora emitia um brilho pulsante e escuro, como uma chama gelada em contraste com o corpo ferido do guarda. Garel mal conseguiu falar, engasgando com o ar frio. Majestade, eles incendiaram parte do vilarejo de Pedra. Valérios mandou incendiar as casas dos que se recusaram a se juntar a ele. Eram os comerciantes, os ferreiros, aqueles que seus pais protegiam. Ele apertou o coração de gelo, a dor em seu rosto não apenas física. Eles disseram que você falhou, majestade, que você está morto ou traiu o reino por uma omega. Eu vi o ódio, majestade, e vi o fogo. Kael sentiu uma onda de fúria ao atingir. Seus próprios medos estavam sendo usados contra ele, e Valérios estava destruindo o reino em nome da pureza. E o coração de gelo, Garel, ele te afetou? Kael notou a maneira como Garel o segurava, quase como uma extensão de seu próprio ser, com uma estranha intimidade. Garel hesitou, seus olhos desviando para a pedra. Eu sinto a força dele, majestade, mas não é a força da terra ou do fogo. É um frio que atrai, que promete poder. Ele me fez questionar tudo. As omegas, o dom delas. Eu sempre vi como fraqueza, como caos. Mas Valérios, ele quer controlar essa fraqueza para si. E o frio dele é mais perigoso que qualquer fogo. Sua voz, antes cheia de preconceito contra omegas, agora carregava uma dúvida, uma reavaliação de sua própria visão de mundo. Kael olhou para Lyra, depois para Garel, o pergaminho ainda desdobrado entre eles. A floresta era perigosa e o vilarejo de Pedra estava em chamas. Valérios havia se superado. Garel, sua missão agora é de inteligência. Finja lealdade a Valérios se for preciso. Descubra seus próximos passos. Precisamos de tempo e precisamos de aliados leais no vilarejo de Pedra. Ele entregou o coração de gelo de volta a Garel. Use-o para entender, não para lutar, Garel. Encontre Elara, a curandeira. Ela é sábia. Confie nela. Kael estava confiando em um beta ferido e em uma curandeira, afastando-se do isolamento alfa que antes o definia. Garel, embora relutante em deixar Kael e Lyra, assentiu. Eu farei o que for preciso, majestade, pelo reino e pela verdade. Com um aceno, ele se virou e desapareceu na densidade da floresta, a pedra escura pulsando levemente em sua mão, um guia perigoso. Kael se voltou para Lyra, a preocupação em seu rosto clara. Agora somos apenas nós dois. O caminho para a Câmara dos Ecos é perigoso e Valérios pode estar à nossa frente. Ele sabe sobre o santuário agora. Ele deve ter percebido a importância do gelo puro. Ele sentiu a urgência.
O tempo estava se esgotando para Volkov. Lyra, observando o mapa, apontou para um pequeno detalhe que Kael não havia notado. Majestade, este símbolo aqui não é apenas um aviso. É uma segunda passagem, um segredo dentro do segredo. Uma que só a linhagem de Geada Eterna pode abrir, não apenas sentir. Minha mãe deve tê-la usado. Está marcada por um floco de neve diferente, que se assemelha ao do meu pingente quando está em seu poder total. O pingente de Lyra, como que respondendo ao toque dela, emitiu um brilho azul pálido, um pulso fraco de energia que parecia se conectar ao mapa, como uma chave em busca de sua fechadura. A Câmara dos Ecos tem duas faces, uma de memória, outra de fuga. E o verdadeiro poder da geada talvez não seja lutar contra o coração de gelo, mas transformá-lo. A jornada de Kael e Lyra agora era uma corrida contra o tempo, em busca de uma verdade capaz de reescrever a história de Volkov.